Disclaimer: tudo que eu falar nesse vídeo aqui você não deve levar como verdade absoluta, nem ficar paranoico, nem neurótico. Leve o que eu falar aqui, todas as ideias que eu transmitir, todas as informações, como teoria de conspirações, como mais ficção do que verdade. Não leve como verdade absoluta. Então, deixando isso claro, vamos continuar. Recentemente, e não tão recentemente assim, o primeiro caso, mas os últimos casos foram recentes, e para quem é brasileiro, fique atento que foi aqui na nossa região, aqui na América do Sul. Aconteceu algo muito estranho e peculiar, melhor dizendo. Os casos remontam lá desde 2008. Os relatos do que vamos falar nesse vídeo, dos mistérios, das teorias de conspiração, já remontam desde 2008. Porém, em 2008 não foi explanado, não foi exposto, não foi mostrado para o público como foi mostrado após 2023, porque existiam muitos casos de silêncio através do pagamento, silêncio através de muito dinheiro. E o que é esse caso? É o caso dos conhecidos em espanhol, o nome conhecido no Peru, os pelacaras. Mas na gringa, fora do Brasil, ficou conhecido como os The Face Pillars, que em português seria como, vou tentar falar de uma maneira aqui que o YouTube não deu strike nesse vídeo, como aqueles que tiram o rosto, para não dizer outro modo. E o que seriam esses pelacaras, esses face pillars? Então, vamos voltar lá no início e vamos falar sobre 2008. Então, em 2008 existiram muitos casos numa aldeia indígena no interior do Peru, ali do lado da Amazonas, bem pertinho do Brasil. E estavam acontecendo muitos casos de pessoas sendo raptadas. Então chegavam homens híbridos humanoides, humanos híbridos, humanos com alta tecnologia, com tecnologia avançada, e eles abordavam essas vítimas e eles levavam essas vítimas, eles extraíam essas vítimas, raptavam essas vítimas e essas vítimas nunca mais eram vistas. E quando eram vistas, e novamente ter cuidado com o que eu vou falar aqui, para a nossa plataforma, YouTube, ela não gosta de coisas muito explícitas, então quando os pais, os parentes daquela vítima encontravam o corpo da vítima, a vítima em isso lá em 2008, próximo daqueles anos, naquela época, a vítima estava totalmente sem as partes internas, sem os órgãos internos, a vítima estava totalmente aberta, sem os órgãos, e dentro da vítima, no corpo da vítima, estavam lotes e malotes e malotes de dinheiro, dólar americano, muitos dólares, muito dinheiro dentro da vítima, no corpo da vítima. E isso foi utilizado para como um modo de silenciar os pais, os parentes da vítima. Porém, em próximo de 2023, tiveram novos casos, novamente, no Peru, e um americano e o colega dele, americano, os dois são fuzileiros navais dos Estados Unidos, o The Navy SEALs dos Estados Unidos. Eles resolveram investigar, resolveram trazer câmeras, equipamentos, gravar, fazer um documentário autônomo, nada de empresa, nada disso, apenas os dois foram para o Peru investigar o que estava acontecendo. E aí que a história fica mais estranha e mais peculiar, porque
Quando eles começaram a investigar e começaram a entrar a fundo e tentar entender o que estava acontecendo naquela vila indígena, os habitantes, os moradores, eles relatavam seres altos. Não era como se fossem homens muito fortes. Eu vou tentar detalhar visualmente, de maneira ilustrativa, o mais próximo possível para você. Então já vai estar na sua tela, você vai estar vendo. E eles sempre, quando você vê os relatos, eles têm esse padrão. São seres como se fossem homens, não mulheres, não tem nenhuma característica feminina como seios ou cabelos grandes, nada que descrevam mulheres, mas o corpo são sempre corpos descritos como de homens, não muito musculosos, como se fossem assim mais esguios, homens muito altos, ou híbridos humanoides, devido à alta tecnologia. Então, seres de 1,90 m, 2 metros de altura, 2,30 m de altura, 2 metros, até mesmo 2,50 m de altura. E esses seres, esses humanos com alta tecnologia, esses híbridos, eles chegavam de maneira muito silenciosa quando eles iam raptar as vítimas, quando eles iam pegar os alvos. Eles chegavam flutuando, levitando. Eles não faziam barulho quando eles caminhavam, quando aquela tropa se movia. E sempre eram quantidades pequenas de operadores. Não eram como um exército de 100 mil, 2 mil, não. Eram grupos pequenos, como 6 operadores, 12 operadores, daquele caso que ocorreu no Peru durante muitos anos. E sempre esses casos envolviam raptações de vítimas para retirar as partes internas do corpo, ou para simplesmente abduzir, simplesmente levar para sempre. E outra coisa também peculiar nos relatos dos moradores naquela vila no Peru é que esses humanoides estavam em cima de plataformas antigravitacionais. Plataformas que flutuavam, que pairavam, que não encostavam no chão, que não tinham a mesma engenharia que aviões contemporâneos, helicópteros contemporâneos. Eles tinham tecnologia stealth, silenciosa, tecnologia antigravidade. Como relembra muito aquele filme do Homem-Aranha, que tem o Green Goblin, o Duende Verde. E eles usavam um uniforme, uma armadura. E eu acho que isso é algo muito bom, que estou mostrando para vocês nesse vídeo, estou me aprofundando com vocês, que eu percebi que os outros vídeos da gringa, de fora do Brasil, que esse é um assunto pouco conhecido aqui no Brasil. Eu vi poucos brasileiros falando dos pelas caras, falando dos face pillars. E também eu vi pouco na gringa, é que eles davam pouca representação visual para os espectadores entenderem melhor aquele caso, conseguirem visualizar dentro da mente aquele caso. Então, a armadura que eles usavam, que não era como se fosse um uniforme militar, é como se o uniforme militar fosse algo defasado, eles usassem uma tecnologia alienígena, uma tecnologia da Área 51, da Área S2, de Nevada, nos Estados Unidos. A armadura deles é como se fosse um exotraje simbiótico. Não existia costura, não tinha costura, não tinha pano. Era como se fosse um traje simbiótico que se conectasse diretamente com o corpo do operador. E também, tudo que acontecia, principalmente aqueles hover, aqueles objetos que eles estavam planando, estavam em cima, planando, levitando, era como se fosse controlado por interface neural. É como se o que o operador pensasse ou sentisse, aquele objeto acompanhasse.
Não é como um carro ou uma moto que você controla fisicamente a direção, é algo mais avançado. É uma tecnologia neural, uma interface neural, uma tecnologia conectada diretamente com a sua mente, com o seu cérebro, com as suas sinapses, o seu sistema sináptico, e responder diretamente ao seu sistema sináptico. Uma tecnologia totalmente avançada. E também os moradores relatam que eles davam tiros nesses invasores, eles tinham espingardas, revólveres, eles davam tiro e parecia não acontecer nada, como uma armadura avançada. E também, além deles retirarem as partes internas das vítimas, os órgãos das vítimas, esses operadores dessa alta tecnologia, eles também retiravam, e é aí que vem o nome deles tão famoso, eles retiravam o rosto das vítimas, eles escalpelavam o rosto da vítima. E aí entra muita teoria de conspiração, e eu vou deixar essas teorias de conspiração para vocês, essas teses, sobre por que que eles usavam as partes internas do corpo, por que que eles arrancavam o rosto das vítimas. Clonagem, manipulação genética, eu vou deixar para vocês. Se você gosta desse assunto sobre mistérios, teorias de conspiração, teses, quimbanda, Exu, Pombagira, espíritos, ocultismo, esoterismo, tudo que envolve os mistérios desse mundo, esse canal é para você. Curta, se inscreva e compartilhe.